Fala pessoal, sou eu, Peter, e nessa aula muito importante você vai entender, você vai aprender o que precisa ter no teu roteiro, no conteúdo principal, quais são os outros tipos de conteúdo que você tem que agregar ao seu conteúdo principal para que ele tenha muito mais valor, para que o seu vídeo, você, o seu canal tenha muito mais valor, tá? Eu preparei para vocês um fluxograma aqui, um organograma para vocês entenderem melhor, porque assim, a gente sabe que o teu roteiro vai seguir uma estrutura de roteiro, a gente já conversou sobre isso, né? Com todos os pontos principais ali no teaser, vai ter vinheta, vai ter intro, vai ter o conteúdo e vai ter o final do teu vídeo. Mas aqui a gente vai falar de conteúdo, é o que você vai entregar que prometeu no título do seu vídeo, então tem que estar ali no conteúdo. Mas se você parar pra pensar, pensa o seguinte, pensa que o título do seu vídeo é por que Robert Downey Jr. não voltou ainda para o CM? Imagina uma situação dessa. Você poderia responder isso com uma simples informação, uma simples frase. Aí você fala assim, Peter, mas não seria óbvio? Porque simplesmente não precisa enrolar, né? A gente pode ir direto ao ponto. Aí que tá. Eu não estou falando de enrolação. Se você pensar em enrolação, realmente você pode dar só uma frase e ir embora, dar um tchau pra galera. O Robert Downey Jr. não volta pro CM porque acabou o contrato dele. Um abraço e até a próxima. Acabou o teu vídeo. Dá 30 segundos de vídeo, que nem isso. Mas aqui existe uma série de fatores que a gente tem que colocar dentro do vídeo, agregando ao conteúdo principal, para dar muito mais valor ao seu vídeo. Algo que não seja enrolação, logicamente. E a gente está falando de trabalhar a sua autoridade. Trabalhar o conceito do teu canal como um todo, a sua abordagem. Como é que se trabalha a autoridade, Peter? A gente trabalha a autoridade dando embasamento, mostrando estatísticas, mostrando datas, nomes, dando contexto histórico. Como é que se trabalha a autenticidade? Colocando ali junto com o conteúdo principal, por exemplo, a sua opinião, né, o seu jeito de falar. Você tem que opinar, porque senão, no final das contas, você é o quê? Um William Bonner. Então, dá uma olhadinha aqui na minha tela. Eu preparei isso aqui para vocês entenderem, tá? A gente tem o conteúdo principal. Tá aqui. O seu conteúdo principal, você pode compilar ele, você pode dar algumas informações ali para que fique uma coisa bem condensada, bem bacana. Mas se condensar muito, acabou o vídeo, né? É muito rápido o seu vídeo. Mas não basta só o conteúdo principal, presta atenção, para você fidelizar a sua audiência, para você ganhar autoridade, ok? A gente tem que fazer com que você tenha um ar de sabedoria, a gente tem que fazer com que as pessoas reconheçam você como um mentor, como um tutor naquele assunto. E o roteiro tá aí para isso. Então vamos lá. Nesse ponto, eu escolhi algumas coisas aqui que a gente realmente trabalha. Você que, por exemplo, vai ser roteirista, você pode se guiar muito bem nesse organograma aqui, que você vai ser num caminho certo, com certeza. Porque você vai escrever para uma pessoa e o seu intuito é fazer com que essa pessoa decole, ela voe, ela ganhe autoridade, porque ela vai conseguir isso com o seu roteiro. Se você caprichar no teu roteiro, ela vai conseguir isso. E a fórmula está aqui. Esse conteúdo principal que está aqui, você vai agregar mais informações nesse conteúdo principal. Vou começar aqui, ó, com contexto histórico. Por que a gente bota um contexto histórico? Para situar o espectador no que você vai trazer para o assunto. Peter, mas isso pode ser introdução. Você pode até fazer na introdução também do teu vídeo, ou seja, a introdução não deixa de fazer parte do conteúdo. Então é mais informação que você está dando. Mas quando eu falo contexto histórico, é contexto histórico daquele assunto. Que, por exemplo, a gente acabou de falar do por que Robert Downey Jr. não volta para o UCM, né? Não volta a fazer filmes na Marvel. Você tem que explicar primeiro para o pessoal que está assistindo o que aconteceu, por quê. Tem muita gente que está ali e não sabe, ué, peraí, ele está fora do UCM? Você pode estar por dentro daquele assunto, mas as outras pessoas não. E é bem bacana você pincelar, né? Olha, aconteceu, Robert Downey Jr. saiu do CM dia tal, né? Aconteceu isso porque o contrato dele expirou, mas ele ganhou muito dinheiro com isso, com aquilo. Ou seja, está dando todo um contexto para chegar no ponto principal. Você está aquecendo o espectador com o assunto principal, ou seja, está situando ele dentro do contexto, passando um contexto histórico, ok? Então aqui, eu vou ter até um exemplo aqui para vocês, olha. O Hulk surgiu nas revistas em 1962 pelas mãos de Stan Lee e Jack Kirby. Aqui você está dando autoridade para você está colocando frases de impacto, né? Para você passar para sua audiência te reconhecer como autoridade. É lógico que eu faço isso nos meus roteiros. Eu não vou chegar lá e simplesmente ficar mandando blá, 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 blá o tempo todo, enrolando e não passar um conteúdo, informação compilada, condensada para a pessoa não só se posicionar onde está, mas para a pessoa entender o que está acontecendo, para a pessoa saber sobre o assunto. Ou seja, ela está indo para lá para se informar também. Ela tem que sair do meu vídeo entendendo mais daquele universo, daquele tema, do que quando ela entrou. Esse é o meu propósito. Se você fizer isso, você simplesmente vai ser reconhecido, vai ser chamado para eventos como eu sou, tá? Então aqui, por exemplo,
Eu vou deixar esse aqui por último, tá? Opiniões, que pra mim é um dos mais importantes. Vamos passar aqui pra curiosidade. Curiosidades é ótimo para você esticar o tema. A gente ainda vai conversar sobre isso mais para frente, né? Em outra aula. Mas você pode muito bem trazer um ponto de curiosidade para aquele tema que você está falando. Aliás, mais de um ponto, você pode pincelar durante o teu roteiro. Volta e meia você pode abrir, poxa, mas você sabia inclusive que fulano de tal fez isso, tal, aconteceu isso, ele caiu no set de filmagem, o cara é o próprio dublê, ele faz isso, tal. Então olha aqui, ó. O Hulk, eu vou colocar o Hulk como exemplo aqui, tá? O Hulk, quando foi criado, tinha cor cinza. Aí, por um erro de impressão gráfica nas primeiras edições, ele saiu nas revistas verde e tá assim até hoje. Isso é uma curiosidade bacana, que não é enrolação de jeito nenhum. Eu quero dizer o seguinte, na minha perspectiva, o espectador não vê isso, não entende isso como enrolação. É muito importante que você entenda o seguinte, depende muito de onde vai estar o conteúdo principal. Se você empurrar o conteúdo principal muito para longe e aí colocar contexto histórico muito grande, muitas curiosidades, muitas fontes, muitas teorias, você pode ser visto, o espectador pode entender todo esse conteúdo que você agregou antes, não como conteúdo agregado, mas como enrolação. Por quê? Porque ele está ali esperando o principal. Mas se você souber balancear, ou seja, colocar um contexto histórico rápido, uma curiosidadezinha rápida antes do conteúdo principal e depois do conteúdo principal você colocar as outras coisas, né? Mais contexto histórico, mais curiosidade, aí botar teorias e mais pra frente você colocar também um pouquinho mais do conteúdo principal, você vai ver que a galera vai entender isso muito bem, fica suave, porque a pessoa vai perceber que o conteúdo principal é o vídeo inteiro. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, todos esses pontos, tá? Curiosidades, teorias, perguntas, tudo isso aqui passa a ser parte do conteúdo principal. Então vamos lá. Outra coisa aqui é teorias. A gente faz muito, geralmente fica mais pro final do vídeo, né? Quando já tá chegando ao final do seu vídeo, quando você já passou todo o conteúdo principal, quando você já passou o contexto histórico, já entregou o conteúdo principal, já passou por curiosidades, enfim, já conversou, já opinou, quando você fez tudo isso, você pode colocar ali alguma teoria do que você acha que vai acontecer, as suas previsões. Isso tudo vai aumentar teu watch time, né? Vai prender o espectador no teu vídeo, porque teoria não deixa de ser uma opinião também, né? Mas é uma opinião muito mais focada. Olha aqui, ó. Então, pelos trailers, é possível que um Mechagodzilla apareça no filme e que seja pilotado por humanos internamente. Isso aqui é uma coisa que eu falei nos meus vídeos, né? É uma teoria, né, em forma de opinião, não deixa de ser. E a galera gosta disso. Isso é uma coisa que estica muito o roteiro, porque você consegue desenvolver muito em cima disso. Imagina que você tá entregando algo sobre o roteiro, né, de Godzilla vs King Kong, né, desse filme aqui por acaso. No final você pode teorizar o que vai acontecer. E essa teoria facilmente pode ser maior do que o tema principal, do que o assunto principal, porque a galera ama teoria, ama previsão, ama suas opiniões. O que você acha que pode acontecer? Lógico que eu tô falando aqui para alguns nichos, tá? Com os nichos específicos, é que eu tô falando muito voltado para entretenimento, para cultura pop. Mas você pode tentar levar para o seu nicho. Eu sei que não dá para teorizar dentro de alguns nichos falando de alguns temas. Por exemplo, como clarear os dentes. Como é que você vai teorizar? Aí você não está sendo médico, né? Você tem que chegar e, de repente, teorizar, mostrar algumas coisas. Olha, eu acho que em breve a ciência vai descobrir alguma coisa que vai fazer isso, fazer aquilo. Pô, já pensou como seria daqui a 10 anos isso? Como seria daqui a 20 anos? Eu sei que a ciência já está fazendo tanto pela humanidade, na medicina, está desenvolvendo tanto. Isso tudo é papo que você está teorizando, tá? Então você tem que tentar encaixar dentro do seu nicho, tá? Outro ponto aqui que não deve faltar nunca são as perguntas. Geralmente a gente começa com pergunta no teaser, tá? E agora, como é que fica o Sam sem o Tony Stark? Ele volta a aparecer? Isso instiga, isso aquece. E aí você vem com a entrega do teu conteúdo. Você pode fazer isso antes, inclusive, até do teu CTA. Na sua introdução, você começa a sua introdução, termina ela com uma pergunta, e aí você diz, eu vou responder isso pra você. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal, porque aqui é muito importante, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí você abre pro conteúdo principal. Eu faço isso direto, funciona perfeitamente para mim no canal. As perguntas são muito importantes e não precisa ser só no início. Você pode entregar as perguntas também no meio do teu vídeo, tipo algo que você não sabe responder, né? Será que ele vai voltar? Você pode até teorizar. Bom, eu acho que não. Né? Segundo o que a gente tem visto aí, eu acho que não, mas nunca se sabe, né? Aliás, o que vocês acham? Vai respondendo aqui, mas vamos continuar o vídeo. Entende a sacada? Você já está aproveitando e fazendo um CTA. As perguntas são ótimas, né? No início do seu vídeo, no meio do seu vídeo, no final do seu vídeo, para você levantar, é o CTA dos comentários, funciona muito bem, ok? Aqui, ó, piadas. Isso fideliza demais com a galera,
Tá, mas Peter, piada em cima do assunto principal? Ô, eu faço pra caramba. Assim, lógico que algumas piadas são colocadas ali pra eu lembrar que eu tenho que fazer, porque eu acho que um time perfeito, mas muitas são no improviso. Eu acho que você vai... Depende muito do seu feeling. O problema de piada roteirizada é que às vezes fica uma coisa muito falsa, muito fake. Por isso que eu fujo desse tipo de piada. Às vezes surge a ideia, eu vou lá e faço. Mas é uma coisa que fica muito legal no teu vídeo, né? Na verdade, isso... eu botei aqui no roteiro, né? Porque pra você colocar ali ponto de improviso, né? Você fazer uma piadinha sobre isso ou não. Mas sim, você pode colocar piada roteirizada. Alguns roteiristas mandam pra mim. Algumas eu pulo, porque não bateu com o meu timing, não bateu com o meu feeling, mas algumas eu adoro. Caramba, isso é bacana, assim, eu falo do meu jeito. E agrega pra caramba, porque é quebra de padrão, as pessoas continuam, aumentam o watch time, as pessoas continuam a assistir você, porque né, acaba deixando o vídeo mais descontraído. Eu, inclusive, gosto de zoar muito com a minha idade, né? Pô, vou bater o cajado aqui, abrir o mar, pra vocês darem um like. Pô, a galera gosta. Que assim, quando a gente zoa com a gente mesmo, melhor coisa que tem, né? A pessoa gosta, a pessoa implica lá embaixo, eu me amarro nisso. No final das contas, acabou que criou um vínculo muito grande com a galera, né? Mas não é pra você zoar aqui não, isso aqui é uma aula, hein? Para com isso, vamos lá. Estatísticas, agora sim a gente tá falando de autoridade. Agora não tem discussão, você tá apresentando fatos, porcentagens, cálculos matemáticos, né? Funciona maravilhosamente bem, tá? Por exemplo, 77% da galera que assistiu o filme, blá blá blá, disse que não indicaria o filme. Tá ali. Você ainda pode botar, segundo o site tal, não sei o quê. Netflix perdeu 430 mil assinantes este mês no Canadá e Estados Unidos. Isso representa um aumento de 30% nos cancelamentos. Tô chutando os números aqui, tá? Bom, o número de assinantes não, eu falei certo. O aumento eu não sei, o aumento eu chutei. Mas só para esses números, com o tempo, você vai colocando, vai massacrando o seu espectador com esses números. Né? Ou seja, a galera vai te vendo com outros olhos. Não é qualquer youtuber que tá chegando ali, ligando a câmera, vindo aqui, ó, pá, ligando a câmera e começando a falar qualquer coisa com você. Não é isso, ok? Então usa e abusa das estatísticas. E olha, funciona para qualquer nicho. Gamer, funciona para dentista, funciona para eletricista. Você tem a faca e o queijo na mão para você ganhar autoridade usando esses argumentos, ok? E aqui, ó, a gente tem as fontes, outra coisa para te dar autoridade, para ninguém questionar o que você tá falando. Você fala, não sou eu que tô falando. Isso aqui é segundo o portal tal, segundo o que a gente viu na revista tal, enfim, ok? Então olha aqui, ó. Segundo o portal Hollywood Reporter, James Gunn foi contratado pelo Warner para um filme da DC. Poderia ser teoria, mas tá ali, um portalzaço falando. Capricha nas fontes, ok? Vai dizendo quem que tá falando isso, quem que tá falando aquilo, ok? E como eu disse, eu quero finalizar, pra mim, com o que é mais importante, que são as opiniões. E tá aqui bem claro, eu acho que, eu não acho que. Aqui é onde você vai começar a arrumar teus haters, né? Peter, mas eu não quero hater. Então você também não vai querer crescer, porque só tem hater quem cresce. E você só vai ter hater se você opinar. Se você vai lá para dar uma notícia, acabou, concorda? Tá só dando notícia. Tá se abstendo de qualquer coisa. Você tem que botar a cara a tapa. Eu acho que o YouTube é o local dos autênticos. YouTuber que quer crescer, não importa se é backstage ou não, tem que ser autêntico. Para ser autêntico, tem que opinar, não tem jeito. Você quer ser um influenciador? Você tem que opinar. As pessoas têm que enxergar em você o que elas gostariam de falar, o que elas gostariam de ser, o que elas gostariam de fazer. Você é o porta-voz de muita gente. As pessoas vão escutar uma opinião sua e vão falar, puxa, que alívio, alguém tá falando o que eu gostaria de falar. Então, opine. Opine sobre o conteúdo principal. Diz o que você acha, sem medo de ser feliz. Você nunca pode ser agressivo com ninguém. Eu tô na estrada há quanto tempo? 8 anos no YouTube, 7 anos. Eu nunca falei mal de uma pessoa, nunca ofendi ninguém. E eu tô aí até hoje sendo ofendido por muita gente, mas é o preço que a gente paga por ter opinião, por ser grande. É o que você vai enfrentar. Eu desejo que você enfrente isso, porque só assim para você ser grande é porque você vai ser autêntico. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Aqui você aprendeu o que você tem que ter no seu roteiro, dentro do seu vídeo, para agregar mais informação ao seu conteúdo principal. Espero você na próxima aula. Valeu!